Olá, seja bem-vindo à segunda aula de direção defensiva. Se você perdeu a primeira aula, procura na playlist do canal para não perder nenhuma aula. Vamos lá? Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula de direção defensiva. Continuamos aqui sobre os automatismos do trânsito. Que são eles? Automatismos são ações executadas pelo condutor de maneira inconsciente ou involuntária, isto é, são ações automáticas que acontecem pelo hábito. E o que é isso? Existem dois tipos de automatismos, os automatismos corretos e os automatismos incorretos. Os corretos são aqueles: ao entrar no carro você regula o banco, né? Você olha os retrovisores, você coloca o cinto de segurança. Esses são os automatismos corretos, né? Normalmente são feitos pelo hábito. E o que é os automatismos incorretos? Os automatismos incorretos é o contrário disso, né? Fica até fácil de gravar. É você andar com o pé sobre o pedal da embreagem, andar com a mão em cima do câmbio de marcha, não regular os retrovisores, não colocar o cinto de segurança, não regular adequadamente o banco antes de efetuar a partida do veículo. Então, esses são os automatismos incorretos. Passamos adiante para o próximo slide. Aqui nós vamos aprender sobre a maior causa dos acidentes, né? Que são os atos. Atos inseguros são maneiras como as pessoas se expõem consciente ou inconscientemente a riscos de acidentes. Em 80% dos casos de acidentes, o motivo principal é o ato inseguro. Vejamos alguns exemplos dos atos inseguros. Antes de ir para os exemplos, vamos supor que caia lá na sua prova qual a maior causa dos acidentes. Você vai saber aí que vai ser o ato inseguro, né? Ou seja, a falha humana. Positivo? Passamos para o próximo exemplo. Aqui na causa dos acidentes nós temos o ato da negligência. A negligência é a falta de cuidado ou desleixo relacionado a uma situação. A negligência é aquele condutor que sabe que algo está errado, que tem que ser feito, mas não faz. A título de exemplo, um farol que está queimado, ele não conserta. O limpador de para-brisas, que não limpa mais direito o para-brisa, ele não troca numa chuva intensa, vai se tornar uma condição adversa, né? Então, essa é a pessoa negligente, ele sabe que tem algo errado, sabe o que tem que fazer e não faz. Passamos à frente. Aqui nós temos a causa dos acidentes, atos da imprudência. A imprudência consiste em uma ação que não foi pensada, feita sem precauções. Ou seja, a imprudência é aquela pessoa que coloca a sua vida em risco e a dos outros condutores. Além de ela não saber, não fazer, ainda coloca a sua vida em risco. Não é verdade? Então, a pessoa que dirige alcoolizada em alta velocidade, ultrapassa sinal vermelho, essa pessoa é uma pessoa imprudente, né? A imprudência é a exposição da vida ao risco. Passamos para o próximo exemplo. Causa dos acidentes, imperícia. Imperícia é a incapacidade, a falta de habilidade específica para a realização de uma atividade. É o oposto de habilidade. Então você vê aqui que a imperícia também, ela é considerada um ato inseguro, né? Ou seja, falha humana, quando você não tem aquela habilidade de dominar o seu veículo ou sair de uma situação de perigo no trânsito, então você tem imperícia, falta de habilidade. Então, torna-se aí um ato inseguro, a falha humana. Passamos aqui ao próximo slide. Aqui nós temos leis da física.
Juntamente com o condutor, um veículo em movimento está sujeito à atuação das leis da física, que determinam seu comportamento. Ah, professor, mas eu vou ter que aprender sobre as leis da física? Sim. Todo movimento executado no seu veículo está ligado completamente à física. Vamos ver alguns exemplos. Aqui nós temos a aderência. O que é aderência? É o contato dos pneus com o solo. A aderência varia de acordo com a velocidade e as características de solo. Ou seja, quanto maior a velocidade do veículo, menor a aderência. Quanto menor a velocidade do veículo, maior a sua aderência. Existem outros fatores também que podem ocasionar aí a falta de aderência do seu veículo. Exemplo, água na pista, óleo, areia, pista de cascalho e por aí vai. Mas lembrando que o maior inimigo da aderência é o excesso de velocidade. Vamos aqui ao próximo slide. Aqui nós temos a derrapagem. O que é derrapagem? É o deslocamento do veículo de sua trajetória devido à perda ou redução da aderência. Não confundir com frenagem. Ou seja, derrapagem é o arrastamento dos pneus devido ao travamento das rodas. A frenagem é o ato de utilização do sistema de freio, né? O ato de você pôr o pé no pedal. Essa é a frenagem. A derrapagem é quando há o travamento das rodas. Hoje a gente já tem aí, isso acontecia muito nos carros mais antigos, né? Hoje a gente tem aí os carros com sistema de antitravamento, né? Que é o anti-block system, o freio ABS, né? Mais conhecido. Então, derrapagem é o arrastamento do pneu devido ao travamento das rodas. Frenagem é o ato de utilizar o sistema de freio. Compreendido? Vamos ao próximo exemplo. Força centrípeta. Força centrípeta é a força resultante que puxa o corpo, ou seja, o veículo, para o centro da trajetória, ou seja, a curva. Varia de acordo com a massa e a velocidade do veículo. Se ela não existisse, o veículo sairia pelas tangentes, pelas laterais, né? A título de exemplo aqui a gente tem o globo da morte, né? Devido à sua alta velocidade e à força aplicada, a tração, a moto não cai, ela é atraída para o centro do globo. Vamos ver aqui um outro exemplo. Força centrífuga ou força inercial. Atua no veículo fazendo com que o mesmo não permaneça na curva, a grosso modo saindo da curva. A força centrífuga, ela é o oposto da força centrípeta. A força centrípeta, o veículo é atraído para o centro da curva. Já na força centrífuga ou inercial, é ao contrário. Ele tende a sair pelas tangentes, é jogado para fora. Lembra dessa palavra, centrífuga, fuga, fora. Você vai entender melhor, nesse próximo exemplo, a ação das duas forças atuantes. Temos aqui algo chamado transferência de massa. É a troca de peso entre os eixos dianteiros e traseiros do veículo, conhecido como subesterçante e sobreesterçante. Ou seja, transferência de massa é quando o peso do eixo é distribuído entre o dianteiro e o traseiro. Ou seja, quando você está num processo de aceleração, a tendência é o peso vir para o eixo traseiro, fazendo assim com que tenha mais aderência o eixo traseiro e a frente fique mais leve. Quando você está em um processo de desaceleração, ou seja, num processo de frenagem, a massa, ou seja, o peso que estava no eixo traseiro tende a vir para a dianteira. Consequentemente, a traseira do veículo fica mais leve. Por que eu estou falando isso? Porque quando você está num processo substerçante, em aceleração, o peso está na traseira, tende a dianteira ficar mais leve e desgarrar a frente, ou seja, joga para fora.
Aqui entra aquela força em ação, a força centrífuga. Lembra? Fuga, fora, joga para fora da curva, no processo de subextersante. Já no sobreextersante, ou seja, é o oposto, quando você está em desaceleração, lembra? Ou no processo de frenagem, o peso do eixo traseiro vai para frente, consequentemente deixando a traseira mais leve e tende a desgarrar a traseira, ou seja, joga para dentro da curva. Aquela outra força, força centrípeta, ou seja, se força centrípeta joga para dentro da curva. Isso tudo depende de acordo com a velocidade que você está. Por isso a importância de você entrar numa velocidade correta em uma curva. Ao você avistar uma curva, o que você deve fazer? Regular a sua velocidade, dar uma freadinha, regular uma velocidade boa. E aí, ao você entrar firme na curva, você dá uma aceleradinha para que o peso, a transferência de massa fique distribuída entre os eixos. E aí você vai conseguir fazer a trajetória da curva com segurança. Compreendidos até aqui? Pessoal, eu fico por aqui e quero deixar aqui um pedido para vocês seguir lá o canal, para dar força para a gente estar sempre trazendo conteúdos como esse. Até a próxima aula.